Professor, que série que é pra fazer agora, hein? Garoto, faz 4 séries de 15 aí. Você está ouvindo o podcast 4 de 15. Olá pessoas, vamos para mais um Drops, que é aquele podcast rapidinho, onde nós respondemos suas dúvidas. E eu sou o professor Yuri Motoyama, estou aqui muito bem acompanhado da professora doutora Deise Mota. Dá um alô pro pessoal, Deise. Ei pessoal, olá ouvintes do 4 de 15, sejam bem-vindos. E hoje nós estamos aqui para responder suas curiosidades que envolvam ciência, treinamento e saúde. E no Drops de hoje, a gente vai conversar sobre um tema que é polêmico, mas a gente achou importante a gente trazer um pouquinho de informação aqui, que são quais evidências científicas estão por trás da discussão sobre a participação de atletas trans no esporte. Vambora, que aqui o negócio é rapidinho. Bora! E antes de começar, vamos para os recadinhos dos nossos apoiadores. E como você sabe, a Centauro apoia o conteúdo do 4 de 15. E hoje eu quero fazer um convite rápido para você que não conhece o perfil do Instagram da Centauro, o @CentauroEsport. Eles estão soltando lá com muita frequência algumas dicas sobre exercício, algumas informações sobre alguns esportes, algumas curiosidades. Então você que é nosso ouvinte, que eu te conheço, que gosta de informação, dá um pulinho lá, segue o perfil, que tem muita coisa interessante, porque a Centauro sabe, assim como o 4 de 15, e você que está ouvindo a gente, que informação é uma das formas também da gente manter e promover a saúde. E um outro recado aqui de outra apoiadora do 4 de 15, que é a Estácio Educacional. A Estácio, para quem não sabe, ela oferece cursos de pós-graduação à distância, em duas modalidades. A distância EAD, para você que gosta de assistir às aulas no momento que você tem disponível, e tem os cursos à distância ao vivo, para você que gosta de participar na aula. Eu sempre bato nessa tecla, os cursos à distância são muito importantes, principalmente para pessoas que moram longe de locais onde são oferecidas as graduações ou as pós-graduações presenciais. O Brasil é muito grande, tem pessoas que moram muito a quilômetros de distância para poder fazer um curso e financeiramente fica inviável. Então você que mora muito longe, quer se atualizar, ou você que está passando por alguma dificuldade financeira, essa promoção aqui é para você. A Estácio, junto com o 4 de 15, está oferecendo um desconto de 65% em todas as mensalidades para você que fizer a sua matrícula até o dia 30 de maio de 2022. Então essa promoção é para você que ouve o programa logo no lançamento. Não dá para perder. Se você está namorando a ideia de fazer uma pós-graduação, não está com muita grana e prefere aí o conforto e organizar seus estudos de casa, você não pode perder. 65% de desconto em todas as mensalidades até o final do seu curso, só se você fizer a sua matrícula agora no mês de maio. Beleza? Não perca essa oportunidade de se manter atualizado. E agora vamos lá para o nosso conteúdo, que tem muita informação legal hoje. Por que a gente está trazendo esse tema? E o objetivo não é trazer uma posição muito longe de falar o que é certo e o que é errado, né? Mesmo porque isso é um debate, estava conversando com a Deise aqui, que envolve muitas outras esferas, além só da performance física e fisiologia, que é o que a gente vai falar aqui, mas sim trazer algumas informações para que as pessoas possam discutir baseada em fatos, né, Deise? Isso, é que eu tenho visto muitas discussões aí baseadas em opiniões, né? Inclusive até algumas associadas a viés político, então eu acho importante a gente refletir, né, sobre o que a gente tem de dados sobre isso. Antes da gente começar, eu vou definir aqui o que é a pessoa transgênero. Uma pessoa transgênero é uma pessoa onde a identidade dela, né, homem ou mulher, são diferentes do sexo que foi atribuído quando ela nasceu. E esse termo é utilizado para pessoas trans, e a gente tem homens trans e mulheres trans, e também para pessoas não binárias com relação ao gênero. E a identificação de trans, ela é considerada uma modalidade de
gênero. Então, quando a gente vai falar aqui hoje, a gente vai falar bastante de mulheres trans. São mulheres que se identificam como mulheres, né? Mas ao nascerem foram atribuídas como homens. Só complementando, então no caso a gente tem gênero binário, não binário, trans, masculino, feminino e o sexo mesmo a gente tem só o masculino e feminino, é isso? Uhum. Uma coisa que uma vez um pesquisador comentou que eu acho muito interessante. Ele falou assim, eu dividiria as pessoas no mundo em pessoas que podem reproduzir, gerar um filho, né? E pessoas que não podem gerar um filho. Porque eu achei interessante essa divisão que ele fez. É muito legal. Até esse termo cis, né? A gente tem usado mais recentemente. Eu até desconheci o termo, assim. Quando a gente fala cisgênero, é a pessoa que se identifica, né? A identificação dela é a mesma do sexo que foi atribuído ao nascer, né? Então a gente fala homem cisgênero, nasceu como homem e ele se identifica como homem. Quando a gente fala transgênero, né, nasceu como homem, foi atribuído homem e ele se identifica como mulher. Bom, rapidinho aqui, vou falar sobre a história das atletas transgêneros nas Olimpíadas. Em 2003, o COI fez um primeiro posicionamento sobre a participação de atletas transgêneros, só que ele determinou 3 condições. Tem que ter uma cirurgia de mudança anatômica do órgão genital e retirada das gônadas. Gônadas são as glândulas, né? Os órgãos que são responsáveis pela produção de hormônios que vão dar as características de homem e de mulher. O segundo ponto é reconhecimento legal da alteração de sexo por autoridades oficiais. E o terceiro ponto, que a terapia hormonal apropriada seja feita para o sexo escolhido. Então, se você quer fazer a transformação para homem, você vai usar a terapia com os hormônios específicos. E se for mulher também, hormônios específicos feminilizantes. E essa terapia, ela tem que ser verificável por 2 anos após a cirurgia de retirada das gônadas. Então tem um período de 2 anos, presta bem atenção nesse tempo, porque esse tempo é um fator importante aqui nessa discussão. Em 2015, aí o COI fez outro encontro para rediscutir a participação das atletas trans, e eles fizeram alguns posicionamentos. Aí eles fizeram assim, para atletas trans homens, né, mulher, né, foi identificado quando nasceu como mulher e depois se identificou como homem. Eles podem competir sem restrições. Agora, para atletas trans mulheres, aí elas precisam de novo de 3 condições. A alteração de gênero precisa ter no mínimo 4 anos, antes era 2, né, e agora aumentou para 4. Níveis de testosterona abaixo de 10 nanomol por litro por 1 ano. Então elas têm que comprovar 1 ano com os níveis de testosterona baixos e monitoramento dos níveis de testosterona sobre condição de suspensão do atleta. Então elas têm que provar aquele monitoramento dentro desse período de 1 ano. E agora, né, na última Olimpíada em Tóquio, a gente teve a participação de 4 atletas transgênero. E isso aí foi até um marco histórico aí das Olimpíadas, que eles comentaram muito sobre as Olimpíadas da Inclusão. A gente teve a Laurel Hubbard, que ela é levantadora de peso da Nova Zelândia, atleta jogadora de futebol canadense, Queen, a atleta chamada Chelsea Wolfe, que ela é americana do BMX, e a atleta Alana Smith do skate. Então, 2021 aí tivemos um marco com relação à inclusão no esporte. Todas atletas trans mulheres, né? Isso mesmo, isso mesmo. E a gente já falou aqui da terapia hormonal, né, pra feminilização. Essa palavra é difícil, né? Feminilização. O tratamento, como que ele é basicamente? Ele vai induzir as mudanças causadas durante a puberdade no corpo da mulher. Então, quando você pega uma mulher que está em fase de desenvolvimento, né, tem aquele período que fisicamente, que a gente chama de características secundárias, né? Os homens e as mulheres têm um corpo parecido, mas aí as gônadas, né, se desenvolvem e os hormônios mudam o corpo, né? Um corpo masculinizado e um corpo feminilizado. Basicamente, adolescência. Isso, exatamente. Então, o tratamento hormonal é para tentar atenuar, não sei se reverter, né? Reverter é muito difícil, mas atenuar essas mudanças aí. Exatamente. E uma coisa também, Yuri, que eu tenho lido é que dependendo da fase que é feita essa terapia hormonal para feminilização, os efeitos podem ser diferentes, né? Então, a mulher trans inicia essa terapia com 15 anos é uma coisa, se ela inicia com 18 anos é outra, se ela inicia com 25 anos é outra, né? Quanto mais cedo a pessoa fizer a transição, menos características ela leva, né, do sexo quando ela nasceu, né, do sexo dela de nascimento, né? Exatamente. E para fazer isso, independente da idade, eles usam medicações
que ou bloqueiam a ação da testosterona, que é o hormônio que dá as características masculinas, né? E em conjunto com o hormônio do estrogênio, que é para ajudar até na redução da testosterona. Aí as maiores mudanças na composição corporal, quando começa-se essa terapia hormonal, elas acontecem no primeiro ano. E após isso ainda existem mudanças, só que elas são mais lentas comparado com esse primeiro período aí, né? Eles falam que elas são menos significativas. E aí nós vamos falar sobre a polêmica que envolve a participação das atletas trans mulheres por conta de algumas características fisiológicas. Então, o que o pessoal argumenta, né? Que a Deise até falou no começo. É um homem competindo dentro de um grupo de mulheres. E eles falam que isso é injusto. Por isso que até eu e a Deise achamos importante a gente trazer esses dados aqui. Yuri, eu também acho que um dos problemas que geraram também toda essa discussão é que alguns atletas já competiam na categoria masculina. E aí, eles resolveram fazer essa transição de sexo e aí foram para a categoria feminina. Então isso é uma coisa também que eu acho que acaba gerando uma discussão maior, né? Ah, tá. Eles já estarem dentro do ambiente competitivo, né? Isso, porque talvez se essa transição fosse feita antes, eles já iniciariam na categoria feminina, mas como eles já competiam na masculina e eles fazem a transição de categoria também, além da transição de gênero, né? Eu acho que isso também gerou uma discussão. E outra coisa que, pra ver como essa discussão é complexa e é difícil até a gente se tomar um partido, uma posição, a gente não tem muitos artigos sobre isso. Então muitas das discussões, elas ficam muito na área da especulação. E a gente sabe, quando a gente começa a especular sobre um tema, a gente fica rodando e não sai muito do lugar, né? Então, eu peguei aqui alguns artigos, eu deixei na descrição. Gostaria muito que vocês dessem uma lida. Tem um artigo que eu achei muito interessante, que ele fez uma revisão retrospectiva. Então ele pegou dados e olhou para trás, no passado, e ele foi publicado em dezembro de 2020 por um grupo americano. E aí ele avaliou, olha que legal, registro médico de 29 homens trans e 46 mulheres trans da Força Aérea Americana que realizaram a transição durante o período militar. Então eles tinham os resultados dos testes físicos que eles fazem anualmente e pegou bem esse processo da transição. Esse foi um dado que eu achei bastante relevante, por isso que eu quis trazer para a gente pensar aqui. Todos os resultados, eles compararam com homens e mulheres não transgênero, né, que a gente chama de cis. E eu vou sugerir que vocês deem uma olhada nos dados do artigo, eu só vou comentar aqui, nos dados das mulheres trans, que é mais o ponto da polêmica, mas vale a pena dar uma olhadinha no artigo lá. Então eles avaliavam 3 testes que eles usavam lá na Força Aérea Americana, que é um teste de força de resistência, que é flexão de braço, quanto mais reflexão de braço a pessoa faz, um teste de abdominal, aquele teste de resistência, né, de quanto mais flexões de tronco e de quadril você faz, né, um teste de abdominal, e um teste de corrida de 1,5 milha, para saber quão rápida as mulheres eram. E aí, quando a gente vai comparar as mulheres transgênero com as mulheres cisgênero, antes da terapia, elas já têm identificação com o sexo, mas elas não começaram a terapia para fazer as alterações no corpo. Aí as mulheres transgênero têm 31% mais repetições no teste de flexão de braço, 15% mais repetições no teste de abdominal, e elas eram 21% mais rápidas no teste de corrida. Depois, aí desde 2 anos de terapia hormonal, 2 anos, já não tinha mais vantagem no teste de flexão de braço, já não tinha mais vantagem no teste de abdominal, comparado com mulheres, né, cisgênero. Só que as mulheres trans ainda tinham 12% a mais de velocidade. Diminuiu, né, de 21% para 12%, mas elas ainda eram mais velozes depois de 2 anos. E esse estudo, ele fala que se a gente for comparar o período de tratamento hormonal, 1 ano é pouco tempo. 1 ano ainda tem diferenças entre grupos de mulheres trans e mulheres cis. Outra coisa, Yuri, que eu percebo também é que no próprio estudo, né, tem mais mulheres trans do que homens trans, né? E geralmente isso também reflete no que acontece aí de um modo geral, né? A gente tem aí 1% da população como pessoas transexuais. Não sei quanto exatamente desse 1% seriam de mulheres ou de homens, mas se a gente pensar em 1%, eu acho que existe também talvez uma subnotificação, digamos assim, de quem é ou quem não é, porque esses dados não estão incluídos
na maioria dos estudos populacionais, né? Sim. Eu acho que isso é uma coisa também que deve mudar aí daqui a um tempo. Mas os atletas trans de elite, eles são apenas uma pequena fração ainda disso, né? Então, é difícil até conseguir a amostra para poder realizar esse tipo de estudo. Sim, sim. É por isso que esse é um dos fatores, né, também que deve ter dificuldade, né, de se conduzir estudos como esse, né? Sim. Por isso que eu achei muito legal essa sacada de pegar o pessoal que fez a transição dentro do exército, né? Dentro da força aérea, né? Que aí você já pega os dados das pessoas, né? Que ele já tem as baterias de teste, né? Então, compara a pessoa, ela com ela mesma, né? E se a gente for, eu acho que interessante, talvez, continuar esse estudo, né? Porque eles acompanharam aí por alguns anos. Mas será que ao longo de 10 anos... Porque aí tem o efeito do envelhecimento, né? Será que... Eu acredito que eles devam publicar mais coisas assim, viu? Faz muito sentido continuar isso, né? Sim, com certeza. Tanto que eles esperaram aí vários anos para publicar esse primeiro dado, né? Eles já deviam ter pensado nisso antes, né? E aí, teve um outro estudo que é uma revisão, que eu sempre acho interessante buscar revisões, porque ela acaba tendo uma visão mais abrangente, porque ela vai olhar outros artigos. Então tem uma revisão sistemática que foi publicada agora, né? Mais recente, em 2021, por um grupo inglês. E não teve meta-análise, então os dados que eles comentam aqui, meio que olhando por uma tabela e vendo mais ou menos uma tendência, vamos dizer assim, dos dados se comportarem por uma direção e para outra. Mas eles avaliaram a diferença entre mulheres trans e mulheres cis na quantidade de hemoglobina, hematócrito, força muscular, tamanho muscular, massa magra corporal para mulheres trans, né, que passavam pelo tratamento hormonal. Essa revisão ela teve 24 estudos. E aí que eles observaram dentro desses 24 estudos? Em 3 a 4 meses de tratamento hormonal, os estudos mostram redução nos níveis de hemoglobina. E aí a gente sabe que a hemoglobina pode ser uma das variáveis que vai interferir na capacidade aeróbia, por exemplo. Em torno de 12 a 36 meses, já existe uma redução do tamanho do músculo e da massa magra, massa muscular. E aí eles colocaram um dado aqui interessante, que apenas a força muscular, em alguns estudos, ela apresentou valores em torno de 1% a mais que o grupo das mulheres cis. E eles falaram que mesmo após 3 anos de tratamento hormonal, 3 anos agora já é um tempo maior que eles conseguiram olhar aqui nesse estudo, existem casos onde mulheres trans ainda apresentam valores maiores de força. Ô Yuri, esse estudo, inclusive, não sei se você chegou a ler sobre a primeira autora dele, que é a Joanna Harper, que é uma mulher trans. Ah, que legal, não sabia. Ela é uma mulher trans, ela é corredora, e ela fez a terapia, né, de reposição hormonal para se tornar mulher. E após a terapia, 9 meses depois, ela estava correndo 12% mais devagar. E isso levou ela a ficar intrigada ali sobre esses efeitos a longo prazo. Ela hoje faz doutorado na Universidade de Laudenburg, não sei falar, lá no Reino Unido. E ela é uma das pioneiras aí sobre estudos nessa área aí de atletas trans. Ah, que show, pô, muito legal. Legal mesmo. Vou até seguir ela aqui para ver as atualizações das publicações dela. Show de bola. Para a gente sintetizar o que esses estudos mostram com relação a essas variáveis fisiológicas aí, nessas capacidades físicas que a gente falou. Parece que tem um efeito no tratamento hormonal quando a gente fala de redução das variáveis como força, massa muscular e desempenho. As mulheres trans têm essa redução. Só que quando se trata de força e tamanho muscular, parece que mesmo com essa redução, após anos de terapia, de tratamento hormonal, algumas mulheres ainda têm um pouco de superioridade quando comparada com mulheres cisgênero, mas aí a gente entra numa área que tem algumas variações individuais, né? Então são algumas mulheres apresentam esses valores e outras não, então a gente ainda tem essa área meio nublada. E os efeitos do tratamento hormonal, eles são mais garantidos para equilibrar as variáveis, né, essas variáveis físicas que a gente está comentando aqui no Drops, a partir de 2 anos de tratamento. E como a gente viu, né, no último posicionamento do COI, eles pedem alteração por 4 anos.
Então, acho que, não sei se baseado nesses estudos, hoje já tem alguma informação com algumas fontes, e eles pegaram 4 anos aí para pegar uma margem para poder tentar deixar o mais equilibrado possível. Então, essa questão da terapia hormonal, né, ela vai reverter algumas coisas, mas outras não, né? Então, por exemplo, tamanho da mão, tamanho do pé, né? Algumas alterações associadas à massa muscular mesmo, o tamanho do pulmão, o tamanho do coração, né, do homem, do indivíduo que nasce com sexo masculino, né, ele é maior. Então, isso também pode estar explicando essa melhora da capacidade aeróbica e essa maior capacidade aeróbica do homem comparada à mulher, né? Mas boa. A gente tem essas variações individuais, né, entre as mulheres. A gente tem mulheres altas, a gente tem mulheres com mão grande, a gente tem mulheres com coração maior do que a média das mulheres. Então, até que ponto isso é suficiente ou não para caracterizar uma vantagem aí no esporte, né? Isso é a grande pergunta, além, né, Yuri, de outros fatores mais antropológicos e sociais aí que acho que a gente teria que fazer um programa aí só específico sobre isso, porque envolve também a inclusão dessas pessoas no esporte e tudo mais, como a gente viu ao longo dos anos aí nas mulheres, né? As mulheres foram incluídas bem depois do que os homens. Então, tem outras discussões também aí que são super importantes. Não, a gente para pra pensar, desde as mulheres foram incluídas no esporte ontem, né? Porque você não precisa voltar muitas gerações pra trás para conhecer pessoas que vivenciaram essa parte da história. Então, faz pouco tempo que as mulheres foram incluídas no esporte, se for para olhar, né, na história do esporte, né? Exatamente. Licença maternidade, pelo Comitê Olímpico Brasileiro, considerando atletas de futebol, se não me engano, foi 2021. Então pensa, até 2021 as mulheres nem tinham licença maternidade. Né? É verdade. E é bem isso que a Daisy falou, assim, acho que pra gente fechar, quando a gente vai discutir com relação a essa parte de o que é certo, o que não é, com relação ao atleta trans no esporte, a gente sempre caminha pra uma área que ela fica muito nebulosa. Aí você começa a expandir essas reflexões para várias direções e é muito complicado ainda pra gente, com o que a gente sabe hoje em dia, né, de evidência, é muito complicado ainda a gente se posicionar, mas acredito que as organizações, o COI, eles estão tentando trabalhar para tentar fazer isso de maneira mais justa e inclusiva, né? Com certeza. Então, eu acho que a gente está ainda muito no início desses estudos, né? Isso considerando a parte fisiológica, e eu acho que os estudos devem envolver outros fatores aí também, né? O que dificulta ainda mais essas análises, mas eu acho que vai levar aí uns 20 anos para a gente ter dados mais precisos, né? Sobre as mulheres trans nos esportes e tudo mais. Daqui 20 anos, a gente grava outro Drops. Isso mesmo. Eu vou ser um Yuri de 61 anos, você é quase um idoso. E aí a gente vai ter um monte de novidade pra falar pra vocês. Isso mesmo. Então, beleza, estamos firmando um compromisso aqui daqui 20 anos, hein, Daisy? Não, já tá gravado, hein? Nossa amizade vai ter que durar mais 20 anos, pelo menos agora. Ai, tomara que tenha melhorado muita coisa aí, porque... Vai ter melhorado, isso vai ter melhorado sim, eu sou mó otimista com relação a isso. Eu queria só também sugerir, tem um livro que a Joanna Harper escreveu, que chama Sporting Gender. Não sei se tem em português, ele foi publicado em 2019, e é um livro muito legal, porque ela além dela ser uma atleta trans, né, ela é cientista, então é uma visão bem legal mesmo. Vou deixar aqui o link na descrição. E antes de terminar aqui, eu quero deixar uma sugestão para 3 podcasts lá do Cientista do Esporte. Então, o que é o do nosso querido Prota aí, que infelizmente dá uma pausada na produção de conteúdo, mas vamos torcer para que ele volte aí, que o podcast dele é sensacional. Que é a entrevista número 6, que ele fez uma entrevista com a Tiffany Abreu. O episódio do Cientista do Esporte número 3, que ele falou sobre transgênero. E Cientista do Esporte 37, que é a vida do homem transgênero como atleta. Então o Prota, ele sempre foi uma pessoa que se interessou muito e sempre se preocupou muito em trazer informações sobre esse tema. Fiquem aí com esses 3 programas excelentes. Então vamos embora. A apresentação deste programa foi feita por mim, Yuri Motoyama, e pela Daisy Mota. A produção do programa também foi feita por nós dois. A edição foi feita por mim, Yuri Motoyama. A música de abertura foi produzida pelo compositor Anderson Botega e as vozes da introdução são do Diogo Bob e do Marlo Sanuto. Esse podcast tem o apoio da Centauro e o 4 de 15
também faz parte do Portal Deviante, que é o maior portal brasileiro de divulgação científica em formato de podcast. E aí, se você curte ciência, dá um pulinho lá que eu tenho certeza que você vai achar coisas legais para ouvir. Então vambora, Daisy, vamos arrumar nossa coluna. Até o próximo episódio, um beijo, um abraço. Beijão, Yuri, até a próxima. Obrigada pelo convite.